Com a palavra, o deputado Lidberg Farias. Obrigado, senhor presidente. Ele não fica, não. Ministro, perdoe a ignorância, a falta de conhecimento num debate que tem que ser feito de forma aprofundada. Eu falo isso porque é engraçado. Toda vez que o senhor vem aqui, a oposição chega atrasada. Hoje aconteceu a mesma coisa. Porque, na verdade, não há como comparar nenhum número da economia. Mas me permita, ministro, começar falando do meu orgulho de estar ao seu lado nessa construção. Porque o senhor está tendo uma coragem que poucos tiveram ao longo da história, de entrar num debate da injustiça tributária. Você sabe, ministro, esperar o que eu quero que o ministro me escute. Você sabe, desde lá de trás, os donos do poder, do Raul Mundo Faoro, ele falava do patrimonialismo. E não é pela herança portuguesa, é que foram os senhores escravistas que construíram esse Estado. Eu recorro aqui a um livro novo, do Bruno Caraza, que fala os novos donos do poder. Uma elite financeira, corporativa, passou a dominar as estruturas políticas e econômicas, moldando políticas públicas em benefício próprio. O que eu mais escuto é discussão, ajuste fiscal, precisamos de ajuste fiscal. Mas na hora, professor Mauro Benevides, ninguém quer contribuir com nada. Há uma revolta do andar de cima. Acho que o senhor foi muito feliz quando falou do morador de cobertura que não quer pagar o condomínio. Uma professora de uma rede municipal ganha R$5.000, paga 27,5% de imposto de renda. Será que é justo milionários pagarem em média 1,25%? A proposta do governo é moderada, é aumentar para 10%. Então eu quero dizer isso, mas me permita que eu quero falar sobre os números da economia em cima do artigo do jornalista Pedro Cafardo, no dia de ontem, no Valor Econômico. Num certo país infeliz, espalha-se um enorme pessimismo sobre a economia e, aparentemente, resultados bastante positivos para a vida real de pobres e ricos são ignorados nas análises. Sabe por que eu falo isso, senhores? Nós estamos com a menor taxa de desemprego desde 2012, 6,6%. Tem previsão de chegar ao final do ano com 5,9%. Nós estamos com o maior salário mínimo da história. Lembrem-se que o salário mínimo foi congelado no governo anterior, no governo do Bolsonaro. Tem mais, a informalidade recuou 37%. A economia, nesse primeiro trimestre, foi 1,4%. A quinta maior entre os 49 países. No primeiro ano diziam que a economia ia crescer 0,8%, cresceu 3,2%. Em 2024 diziam que a economia cresceu 1,5%, cresceu 3,4%. Mais, presidente, a desigualdade de renda, medida pelo índice Gini, é a menor da história. Volta ao Pedro Cafardo, que diz o seguinte: nesse país, segundo o relatório da ONU sobre insegurança alimentar do mundo, o número de pessoas em situação de fome diminuiu de 17 milhões para 2,5 milhões. E continua tentando entender a cabeça dessa elite que continua tendo posições escravocratas de menosprezo à vida do povo pobre. Nesse país, observa-se que os empresários estariam insatisfeitos, mas os lucros das empresas no primeiro trimestre foram excepcionais e superaram as expectativas do mercado, deputado Renildo. O lucro líquido das 387 companhias abertas não financeiras subiu 30% para 57 bilhões. Então, de onde vem esse discurso? Que o Brasil está quebrado, que é só crise. E o discurso reiterado, eu vejo nos fóruns de debate econômico, é ajuste fiscal, é ajuste estrutural. Eu pergunto aos senhores, isso aqui não é um ajuste estrutural?
Há uma discussão falsa em que dizem o seguinte: olha, está sendo tudo pelo lado da Receita. Senhores, benefícios tributários são gastos. Gastos tributários são despesas que estão sendo cortadas. Eu falo tudo isso porque acompanho esse debate. Ah, é o déficit. Ah, a gastança do governo federal. Todos aqui sabem, o ministro sabe, que eu tinha muitas críticas ao arcabouço, ao déficit. Eu dizia que não ia dar. Mas o senhor cumpriu no ano passado. Senhores, o que me irrita um pouco, deputado Renildo, é que setores do mercado desconsideram isso. A gente sai de um déficit primário de 2,12% para 0,09%. Foi um dos maiores ajustes que aconteceram no mundo. E não me venham falar do orçamento. Ah, nós tivemos superávit no último ano do governo Bolsonaro e falar da PEC da transição. Sabe o que eles fizeram para o orçamento nosso do primeiro ano, deputado Mauro Benevides? A previsão de receitas, que era de 18,4, reduziram para 17. Você tinha que acabar o programa social, tinha que acabar a Bolsa Família. Por isso, houve, naquele momento, aquela PEC da transição. Agora, falar do último ano de Bolsonaro é falar de fraude. Não pagaram os precatórios. Fizeram tudo de forma artificial. Eu falo isso para dizer aos senhores, e eu quero falar para o mercado também. Os senhores acham pouco a despesa total em relação ao PIB, que era 19,5%, cair para 18,4%, mais de 1%. Agora, aqui nós temos que fazer uma escolha, porque foi feito, nós tínhamos que discutir 50 bilhões a partir do relatório. O governo bloqueou 10 e contingenciou 20. Quem paga mais numa situação como essa? É corte no orçamento, Mauro Benevides. Esses que dizem que tem que derrubar o IOF, tem que derrubar a medida provisória, tem que assumir que vai ter que ter um bloqueio e contingenciamento de mais de 20 bi. Porque, na verdade, o discurso deles é fácil. É de defesa dos ricos. É de defesa desses setores econômicos que aqui se movimentam. Infelizmente, o povo pobre brasileiro não consegue ter uma mobilização e uma pressão tão grande. Não me engano, estão defendendo esses que não aceitam uma proposta moderada. A proposta do ministro Haddad é moderada em todos os pontos. Eu acompanhei o debate sobre o IOF. Quero elogiar a sua capacidade de negociação, de recuar em pontos, como no risco sacado. Mas devo dizer uma coisa. Eu vi os bolsonaristas falando, você sabe quanto era o IOF dele para cartão de crédito em viagem ao exterior? 6,38. Em nenhum momento mexeram. Tiveram a coragem, a cara de pau, de fazer um decreto para diminuir no outro governo. 5,38, 4,38, 3,38. Nós ficamos em 3,5. É falso o argumento que é só um imposto regulatório. Se os senhores, é regulatório sim, mas no artigo 2º da lei que criou o IOF, diz o seguinte, e foram literalmente usados em todo o governo, que pode haver reajuste, aumento da tributação por questões fiscais e monetárias. Está escrito na lei do IOF. Mas eu vou às propostas, ministro. Benefícios tributários. Deputado Mauro Benevides é autor de uma proposta. Fazer um corte linear. 800 bilhões. Nós temos que avançar e ter coragem de avançar nessa pauta. BETS. Senhores, vão dizer que BETS não tem que ser mais tributada? Em dezembro do ano passado, teve uma pesquisa, se não me engano, Datafolha, 65% do povo contra BETS. A gente não está proibindo aqui não, mas tem que cobrar, porque pagam menos que bancos, pagam menos que outros setores da economia. Vamos à nova grita.
LCA, LCI. Olha, sinceramente é preciso entender. Eu acho que falta aqui as pessoas se debruçarem sobre os temas. Veja, quem tem um título da dívida pública atrelada à Selic, ganha bastante dinheiro, porque a taxa Selic está altíssima. Inclusive, nesse debate que eles fazem sobre dívida, eles fogem de uma questão central. Sabe qual foi o déficit nominal do Brasil no ano passado? 998 bi. Sabe qual foi o déficit primário? 18 bi. 970 são juros. E a turma não raciocina na hora de alterar a política monetária. Mas voltemos ao LCA, LCI. Sabe qual é o percentual? Nós estamos falando de 1,7 tri. Quem investe em título da dívida pública atrelada à Selic ganha muito dinheiro, porque o diferencial é grande entre taxa Selic e juros. Mas ele tem que pagar um imposto de renda de 17,5%. Qual o sentido desses que investem serem isentos? Volta a falar da professora da rede municipal, nós estamos falando de renda. A professora paga 27,5%. Quem mora na cobertura e ganha muito não vai pagar nada. É falso utilizarem o agronegócio. Porque quem ganha esse dinheiro são os bancos e os investidores. Algo em torno de 50% vai para investimento do agro. E o governo mexeu no Conselho Monetário Nacional para ir para 60%. Dá para construir um acordo com o agro, que o agro não perca. Inclusive, quero dizer que nunca houve uma ajuda tão estruturada ao setor do agro. E eu concluo em 20 segundos, presidente Rogério. Só para fechar. Nós temos o maior plano safra da história do país. Muito maior do que o do governo Bolsonaro. Então, ministro, parabéns. Olha, é dita essa medida provisória. Pode ter gente que discorde, nós vamos para o debate. Aí quem quiser defender, Beto defende. Quem quiser defender bancos. Eu queria falar sobre juros capital próprio, não deu tempo. Mas parabéns.